Gente, vamos meditar agora na palavra. Hoje vamos falar sobre a sexta bem-aventurança, que é Mateus 5 e versículo 8. Mas abra também a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Os obreiros, podem ajudar as pessoas, por favor? Marcos 7. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu, sobre areia construiu, e sua vida destruiu. e aquele que ouviu A palavra de Deus, mas não viveu, mas não, obrigado, não viveu, sobre areia construiu, sobre areia construiu, e sua vida destruiu. Levante a palavra, por favor. Se você não tiver a Bíblia, põe a mão no coração. Meu Deus e meu Pai, abra o nosso entendimento. Fala conosco, porque se o Senhor não falar conosco, tudo o que nós fizemos e faremos será em vão. Ajuda, meu Pai, o teu povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando o Senhor Jesus citou essa bem-aventurança, ele falou isso por quê? Porque o judeu, para você entender por que ele falou isso, porque o judeu, principalmente naquela época, guardava as tradições religiosas, como hoje, até hoje em dia, tem muitas pessoas que têm várias o quê? Tradições que aprenderam do pai para o filho. Normalmente tradições você aprende dos pais, principalmente tradições religiosas, vai passando de pai para o filho. Então naquela época, qual era a tradição? A tradição era que não poderia comer se não lavasse primeiro as mãos. Claro que isso faz parte da higiene, mas no caso do povo judeu naquela época, eles faziam isso por quê? Por motivos de tradição, porque se comessem sem lavar as mãos, supostamente seriam contaminados pelo alimento. Então eles tinham que lavar as mãos, eles tinham que lavar os pratos, os jarros, as vasilhas, tinham que se purificar as vestes, por exemplo. Eles não poderiam se aproximar de um morto um determinado período, uma determinada época. Por quê? Porque tudo isso os contaminaria, e eles não poderiam se aproximar de quem? De Deus. Então fazia parte da tradição o quê? Religiosa. Quem entendeu, pessoal? Nós passamos na Romênia 10 anos. E o povo romeno é um povo extremamente religioso, cheio de tradições, muitas tradições. A religião lá tem muitas tradições. E para nós podermos pregar a palavra de Deus para essas pessoas foi muito difícil, porque você sabe que uma pessoa que está presa às tradições, dificilmente ela vai abrir o coração para quem? Para o Senhor Jesus. Graças a Deus, aqueles que receberam a palavra hoje estão na presença de Deus. Amém? Mas a verdade é que as tradições não aproximam a pessoa de Deus. As tradições fazem o quê? Porque ela acha que praticando aquela determinada tradição já é o suficiente para que ela venha a ser salva. E não é. Porque o Senhor Jesus deixou claro que o que contamina não é o que entra,
mas é o quê? O que sai. Em certa ocasião, os discípulos, para você entender, eles estavam a colher algumas espigas e a comer sem lavar o quê? As mãos. E quando isso aconteceu, os fariseus, os hipócritas, na época, criticaram aqueles discípulos, os discípulos de Jesus, e falaram com Jesus: os seus discípulos estão aqui a comer sem lavar as mãos, na lei de Moisés eles têm que lavar as mãos, e criticaram. E o Senhor Jesus disse para eles o seguinte: olha, o que contamina não é o que entra, porque o que entra, o alimento, vai para o ventre e depois é eliminado, mas o que contamina é o que sai, porque sai da onde? Do coração. Por isso ele disse: bem-aventurados os limpos de quê? Porque eles... E se nós abrirmos lá em Marcos, onde eu pedi para você deixar aberto, capítulo 7, versículo 22, diz assim: e dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, disse o Senhor Jesus, porque do interior da onde? Do coração dos homens saem os maus pensamentos. Olha a lista: os maus pensamentos, mas o quê? Os adultérios, as fornicações, os homicídios, mas o quê? Os furtos, que é o roubo, a avareza, que é o apego às coisas materiais, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmias, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Eu vi uma notícia de uma jovem que confessou, uma jovem brasileira, que confessou que matou a mãe aqui na Espanha, cortou a garganta da mãe. Cortou a garganta da mãe. E ela confessou isso com frieza. Da onde é que saiu essa maldade? De onde é que saiu a maldade? Do coração. Quem entendeu? Essa vingança. Israel foi lá contra o Hamas. Vingança. Saiu da onde? Do coração. Agora essa guerra na Ucrânia, aquela vingança, aquele ódio, um matando o outro, sai da onde? Do coração. Tudo o que não presta sai do coração do ser humano. Deu para entender, sim ou não? E quando se fala do coração, não é o coração físico que bate aqui, ó, que bombeia o sangue. O coração é a alma, a nossa alma, porque na alma estão ali todos os sentimentos, bons e maus, o ódio, a mágoa, o rancor, tudo que não presta está ali. Por isso que Deus disse que o coração do homem é corrupto, enganoso. O adultério, o marido que trai a esposa trai quem? Sai da onde? Do coração, o desejo do coração. Por isso que muitos casamentos são também destruídos, porque há mágoa no coração do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. No início havia amor e hoje há ressentimentos, porque tudo sai da onde? Eu coloquei mais cedo o testemunho daquela senhora, eu não sei se vocês viram, que ela tinha mágoa do ex-marido, porque o ex-marido matou o pai dela. Quem viu, pessoal? Matou, estava lá a poça de sangue, ela teve que pegar alguma coisa, não sei agora o que ela pegou da poça de sangue. O quê? Não percebi. A carteira, os objetos da poça de sangue do pai, porque e o marido dela maltratava ela, batia nela e depois ainda matou o pai. De onde é que saiu essa maldade? Do coração. E ela guardava a mágoa. Claro, imagina uma pessoa que não tem Jesus e alguém matou o pai, ela vai guardar o quê? Mágoa. Aí ela veio para a igreja, aprendeu sobre a palavra. O pastor, o bispo sempre orientava que ela tinha que o quê? Perdoar. Não por ele só, mas principalmente por ela, porque ela não tinha paz, não dormia à noite, tinha pesadelos com aquela poça de sangue. O que aconteceu? Quando foi essa última reunião de colocar a pedra sobre o passado, ela veio e fez isso, orou a Deus, buscou e colocou a pedra no passado. Aí
Amém. Foi embora. Não é que Deus colocou esse homem que matou o pai dela no caminho dela? Não foi o diabo que colocou, não, foi o próprio. E a filha falou: mãe, está lá, ó. Se a senhora realmente colocou a pedra no passado, vai falar com ele e pedir perdão e perdoar. E a mãe foi nesse senhor que matou o pai, que era ex-marido, pediu perdão, perdoou, tirou aquela mágoa, e ela falou que foi a primeira noite que ela dormiu em paz, porque ela tirou aquela mágoa da onde? É difícil ou não é difícil? É, mas o Senhor Jesus ensinou: perdoai para seres o quê? Perdoados. Eu estou a falar da mágoa, mas a lista é grande. A lista é grande. A inveja, o orgulho. O orgulho, a pessoa é muito orgulhosa, ela acha que ela sabe de tudo, é prepotente, tem um achismo dela. O orgulho porque ela não reconhece o seu pecado. O orgulho porque ela não vem pedir perdão a quem? A Deus. Não, Deus entende o meu pecado. Isso é orgulho. Ela quer que Deus entenda o pecado dela na marra, é orgulho. Porque se realmente ela está arrependida, o mínimo que ela tem que fazer é o quê? Se humilhar para quem? E pedir perdão. Mas tudo isso provém, essa maldade sai do coração. Por isso o Senhor Jesus, e voltamos lá em Mateus, ele disse: bem-aventurados quem? Então, se o seu coração não está limpo, limpe o seu coração, aqui, agora, hoje. Peça perdão a Deus, se humilhe, limpe o seu coração, tire essa maldade. Amém? Pastor, mas o meu coração está limpo. Então mantenha limpo, porque ele disse: os limpos de coração, porque eles... Quem que você quer ver, Deus ou o diabo? Quem quer ver Deus na sua vida? Ou você quer ver o diabo? Então tenha um coração limpo. Se o seu coração não está limpo, você vai ver o diabo, se já não tem visto. Essa é a verdade. E você sabe que ver a Deus, você vai ver Deus aqui, agora, já na sua vida, porque Deus vai ser contigo, e você vai ver a Deus na eternidade, na salvação da sua alma. Quando você for salvo, você estará sempre com Deus na eternidade. Você não quer isso? Ver a Deus para toda a eternidade? Sim ou não? A face do Altíssimo. Agora, se a pessoa está no pecado, se a pessoa tem um coração sujo, quem que ela vai ver, pessoal? O diabo. Se ela já não tem visto aqui, vai ver. E ela vai ver o pior, que é na eternidade. Quem está no inferno agora está a ver o diabo, porque Deus não está lá. Você sabe qual é o maior tormento de quem está no inferno? Não é o fogo, nem o enxofre, nem o verme que não morre, como diz a palavra. O maior tormento é o facto que Deus não está lá. Ou Deus está lá? Não. E não estará. Então, se a pessoa agora em vida não aproveita a oportunidade que Deus dá, em morte não vai ter mais jeito. Ouça a palavra. Jesus deixou claro: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A pergunta é: você quer ver a Deus? Nós vamos participar da ceia, mas o apóstolo Paulo disse assim: examine-se o homem a si mesmo. Então faça um autoexame, uma autoanálise do seu coração. Se estiver alguma coisinha, seja humilde, fale com Deus. Não guarda não, põe para fora, limpa o seu coração, para que você venha participar da ceia e ter comunhão com Deus. Fique de pé, por favor.